Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou grato por vocês estarem inscritos no meu canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like aí. Agradeço a você que tem acompanhado, a você que tem difundido esses vídeos. É muito importante o compartilhamento desses vídeos com as pessoas, né? Eu já repito, não sou a pessoa mais sábia do mundo. Na realidade, eu sei que eu tenho muito que aprender. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu sinto que tenho que aprender sobre ela. Mas eu sou um estudioso, estudante da Bíblia, curioso, né? E eu estudo, eu vou na palavra de Deus. Quando as pessoas me confrontam, quando eu lido com ideias que eu não sou muito familiarizado, eu vou até a palavra de Deus e estudo sobre ela. Eu oro a Deus para que Deus me ilumine. E Deus, Ele tenha misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós, porque mesmo sendo pecadores, mesmo nós estarmos degradados pela natureza do pecado, Jesus tem misericórdia de nós e através do Santo Espírito nos dá a sabedoria para compreender os seus escritos. E eu gravo esses vídeos por necessidade e não é para atacar pessoas, não é para desmoralizar pessoas que acreditam dessa maneira, mas eu tenho o meu direito de defender o que eu acredito, assim como essas pessoas, elas exercem o direito dela aí de defender também. Então, estou exercendo o meu direito de defender o que eu acredito. Essa é uma plataforma democrática, embora muitas vezes essa plataforma não age como tal, né? Às vezes, dependendo do vídeo que você gravar, eles vão boicotar você. Porém, creio que não vai ser o caso desse vídeo aqui. Mas é isso, nós estamos discutindo as doutrinas e com base na Bíblia. Assim como essas pessoas elas gravam tantos vídeos aí no YouTube defendendo essas ideias, eu também tenho o meu direito de defender a minha crença. Eu tenho o direito, estou exercendo o meu direito como cidadão, meu direito como cristão de defender as minhas crenças. Então essa intenção não é de ofender, não é de confrontar ninguém. É só para defender o que eu acredito. Assim como você também tem o direito de gravar um vídeo discordando totalmente de mim, ok? Mas hoje nós vamos falar um pouco, só para que você entenda o raciocínio. Nós falamos sobre o que é pecado, vimos que pecado não se limita apenas a uma ação, mas é uma natureza que há dentro de nós. Mas por que estamos falando sobre isso? Porque tem uma teologia que algumas pessoas defendem que defende que o pecado é a transgressão da lei apenas, que a natureza pecaminosa não é pecado. Então defendem que Cristo veio ao mundo com a mesma natureza pecaminosa que nós tínhamos e ele obedeceu perfeitamente à lei. E com isso eles querem provar que é possível, assim como Jesus foi possível na nossa natureza pecaminosa obedecer à lei, para nós também será possível. Isso compõe a teologia da última geração, que será possível viver um estado de impecabilidade após a porta da graça. Então nós vamos fazer uma série de vídeos para refutar aí, não que eu me declaro a principal referência para refutar isso, a pessoa ideal para refutar, mas estamos aqui, né? Davi não era o ideal para derrotar Golias, os 300 de Gideão não eram o ideal para derrotar os midianitas, mas eles se colocaram na mão de Deus. Então, estou aqui para defender o que eu acredito e o que eu acredito sinceramente. Não acho o dono da verdade, tanto que tudo que eu falar aqui eu estou usando como base a Bíblia, ok? A única regra de fé e prática de todo cristão. Então, assim, temos esse problema. Então, eles começam errado no conceito de pecado. E aqui nós vamos explorar um pouquinho sobre a natureza, a dita natureza pecaminosa de Cristo que essas pessoas defendem. E eles falam, não, Jesus veio em nossa natureza pecaminosa. Mas a minha pergunta é, que natureza pecaminosa é essa? Porque quando vemos aqui em Romanos 7, sobre o apóstolo Paulo aqui, falando da natureza pecaminosa dele, nós vemos um total conflito. Ele quer fazer algo,
mas a natureza pecaminosa que está dentro dele luta e ele às vezes acaba caindo e tal, e ele não se tornou impecável por isso. Então, se Cristo estivesse na mesma natureza pecaminosa que nós, ele não teria passado pelas mesmas lutas que o apóstolo Paulo passou? Então, a minha pergunta é, que natureza pecaminosa é essa? E aqui em Romanos 7 podemos aplicar esse texto a qualquer ser humano. Seja ele pastor, seja ele um membro simples da igreja, seja ele um doutor em teologia. Esse verso aqui ele é aplicável a qualquer pessoa. Tanto que ele começa, vamos ler uma parte aqui dele, 7:14 a 25, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ok. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Poderíamos aplicar esse verso a Jesus? Jesus poderia dizer assim, que ele é vendido à escravidão do pecado? Jesus poderia dizer que não compreende o seu modo de agir, pois não faz o que prefere, e sim o que detesta? Esse é o efeito da natureza pecaminosa na nossa vida, conforme em Romanos 7 e outros relatos aqui também bíblicos. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então há um consentimento, o ser humano há um consentimento de que a lei é boa, isso pode se aplicar a mim e a você. Nós consentimos que a lei que é boa, mas nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, por causa do pecado que habita em nós pecamos. Isso já nos torna pecadores. Jesus poderia dizer isso? Jesus poderia dizer que, olha, eu tento fazer o que é certo, mas nem sempre eu consigo, porque o pecado habita em mim, porque há uma natureza pecaminosa dentro de mim. Porque eu sei bem que, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Nós seres humanos não queremos fazer o bem às vezes e falhamos? Quantas vezes nós seres humanos estamos nessa situação? Jesus poderia dizer isso? Nossa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. É complicado, né? É complicado. Porém, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mais uma vez podemos aplicar ao ser humano isso? Podemos aplicar a Jesus? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha só, o mal reside em nós. Como é possível dizer que não sou pecador quando eu não cometo atos externos de transgressão à lei de Deus, se o mal ele reside em mim? É muito mais profundo. O mal não está nas minhas atitudes, ele reside em mim. Olha quanto profundo. Jesus poderia dizer que o mal residia nele? Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então essa natureza pecaminosa, ela nos faz prisioneiros do pecado. Jesus poderia dizer que era um prisioneiro do pecado? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui então tem uma guerra. Na mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Jesus poderia dizer isso? Olha, tenho duas naturezas aqui, segundo a mente, a lei de Deus, segundo a carne, a lei do pecado. Ele poderia dizer isso? Poderia dizer que é prisioneiro do pecado? Nós cremos que Jesus ele foi impecável. Que Jesus não pecou. Nem por pensamento, nem por atitude e nem por natureza pecaminosa. Ele não veio na nossa natureza. Nós cremos dessa maneira. Agora, se você diz que ele teve natureza pecaminosa, que natureza pecaminosa é essa? Porque aqui Paulo explica a natureza pecaminosa que habita em nosso ser. Então, se você defende algo diferente disso, quer dizer, você já não está defendendo que Jesus veio
nossa exata natureza pecaminosa. Aí já tem diferença, entendeu? Já tem diferença, porque você já não consegue aplicar esse verso a Cristo, esse capítulo 7 a Cristo, então já quer dizer, não é exata a natureza pecaminosa, né? É uma natureza pecaminosa, mas não é a natureza pecaminosa exatamente do ser humano, né? Então aí fica difícil, né? Fica difícil e complicado. Ah, mas Jesus tinha uma ligação mais forte com o Pai, e isso fazia com que ele dominasse a sua natureza. Jesus não passou por nenhum resquício dessa natureza. Olha como essa natureza pecaminosa ela é. Ela guerreia contra você e torna você impossível de pecar. É impossível não pecar com essa natureza pecaminosa dentro de nós. O apóstolo Paulo ele deixa claro aqui. E o apóstolo Paulo ele tinha comunhão com Cristo. Ele tinha comunhão com Deus. Ele pregava o evangelho. Ele era uma bênção na vida das pessoas. Ele não pecava também. Agora, essa natureza pecaminosa que falam que Cristo tinha é uma natureza pecaminosa que não tem efeito, parece. Porque Jesus ele nasceu e ele nunca pecou. Agora, essa natureza pecaminosa, o apóstolo Paulo, ele mesmo dizia, eu vivia no pecado, eu vivia só com uma natureza. O ser humano, ele nasce com uma natureza só, que é a natureza pecaminosa. A natureza de Cristo, ela não vem no nosso, nem vem na fábrica. Ela é implantada quando aceitamos a Cristo. Então, Cristo, por algum momento, ele deveria ali, como se ele é ser humano como nós, estar fora dos caminhos de Deus, e aí ele receberia a verdade de Deus, e essa natureza divina seria implantada nele, essa natureza espiritual. Mas você vê que essa natureza pecaminosa parece que ela é um passe de mágica. Ela nem sequer existe. Porque Jesus já nasceu e já conseguiu ser perfeito desde criança até todo momento que ele esteve aqui no mundo. Agora, se Cristo viesse como eu e você, ser humano, você, ser humano, desde que nasceu até aqui, não cometeu muitos pecados? Então, como Cristo pode ter tido a mesma natureza pecaminosa que você? Sendo que essa mesma natureza pecaminosa, ela nos coloca muitas vezes em desvantagem. Já teria uma diferença aí. Então nós cremos que Jesus veio como ser humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus chorou, sentiu dor, teve medo, sensações do ser humano, mas ele não teve a natureza pecaminosa. Ele poderia ter pecado? Poderia. Como Adão pecou. Adão tinha natureza pecaminosa? Não tinha. Era só uma natureza. E ele escolheu pecar. Jesus também poderia ter pecado. Então não tem essa de, então se Jesus não tinha natureza pecaminosa, para que a tentação e tal? Mas o exemplo de Adão, foi possível cair. Lúcifer não era perfeito e achou pecado nele? Perfeito era nos teus caminhos? Então é possível sim. É possível sim. Mesmo ser perfeito, cair. Ok? Então, a gente vai explanar um pouquinho melhor, né, sobre esse assunto no decorrer dos vídeos, né? Então, é isso. Jesus ele nos salvou justamente porque ele é superior a nós. Se ele fosse um escravo do pecado como nós, seria a mesma coisa que qualquer ser humano aqui se levantasse para morrer por nós, julgando que poderia nos salvar pelo seu sangue, sendo que ele é pecador como nós. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e vem com nós aqui que tem mais vídeos aí para nós estudarmos juntos. Até mais.